Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar prosseguimento à parte anterior na camada de lance. A gente parou aqui em internet, dando continuidade. Então, a, a internet ela é uma tecnologia de rede local. Então, ela vai definir como os dispositivos eles enviam quadros, os nossos frames, pela rede. A gente vai utilizar os endereços MACs e os protocolos de acesso ao meio. Então, a internet ela é uma tecnologia de rede que ela vai ser usada principalmente ali localmente pelas LANs, né? E a internet ela define o formato dos quadros, o endereçamento MAC, as regras de transmissão, as características físicas dos meios, por exemplo, os cabos UTP, os cabos de fibra ótica, os Cat5, esse tipo de cabos assim. Então, o que seria uma rede Ethernet? Então, a gente teria um computador, um cabo Ethernet, um switch, um cabo Ethernet e um servidor. Então, a gente tem um servidor conectado a um cabo Ethernet que conecta ao nosso switch, que mais um cabo Ethernet que conecta ao nosso computador. E por que a Ethernet se tornou dominante, né? O slide até destaca que a tecnologia com LAN com fio dominante. O baixo custo é um dos motivos, né, que a placa de rede de Ethernet ela possui um baixo custo e isso facilita a adoção nos computadores pessoais. Então, e também outro fator que é a primeira tecnologia de LAN em larga escala. Então, a internet foi uma das primeiras tecnologias de rede local que foi amplamente utilizadas e ela se tornou comuns, né? Foi muito utilizada e acabou se tornando comuns nas empresas, nas próprias residências em si, nas universidades. E também um fator que corrobora para isso é a simplicidade, que comparada a outras topologias, como a gente tinha as redes de permissão, as ATM, a internet ela tem uma implementação mais simples e barata. E também o slide mostra, né, que a evolução da velocidade da internet em si, que acompanhou a corrida de velocidade de 10 megabytes a 10 gigabytes. Então a internet ela evoluiu bastante, porque a internet original ela tinha uma velocidade máxima ali de 10 megabytes, depois ela conseguiu chegar até 10 gigabytes, né? Que hoje existe internet ainda mais rápidas que a gente usa principalmente nos data centers. Então qual que era o projeto original da internet? O projeto original da internet original de Metcalfe, que a internet foi criada por Robert Metcalfe, né? De 1970. Então a ideia inicial era conectar computadores usando um meio compartilhado. Então antigamente como era feito? Por exemplo, a gente tinha três computadores, computador A, computador B e computador C, e usavam o mesmo cabo compartilhado para se conectar à rede. Então todos utilizavam o mesmo canal. Então na internet antiga tinha bastante colisões. Então todos os computadores eles estavam no mesmo meio e a gente tinha alguns problemas, que eram dois computadores tentando transmitir ao mesmo tempo e causando colisões, como estavam usando o mesmo cabo. Por isso era utilizado o protocolo CSMA-CD, que aí a gente explicou ali anteriormente, né? Que ele escuta o canal, transmite se o canal estiver livre, ele detecta a colisão e aguarda o tempo aleatório e vai tentar novamente se detectou a colisão. Na internet moderna, citado hoje, né, que é a topologia da estrela prevalece como comutador ativo no centro. Então, atualmente, a Ethernet ela utiliza principalmente a topologia de estrela, onde a gente tem o switch, que é o nosso centralizador, a gente tem um switch centralizado, onde esse switch vai conectar o PCA, PCB e PCC por, por enlaces distintos, por cabos distintos, e o switch vai estar conectado a um servidor. Então, o equipamento central dessa rede, dessa internet moderna, é o nosso switch. Então, se a gente comparar com a internet antiga, a gente tinha. Era basicamente cascateado, né? Um PC conectava no outro, e isso. Então, acabava que todos compartilhavam o mesmo cabo. E aí eles tinham o mesmo domínio e colisão era comum. Como era o mesmo meio que eles estavam utilizando, o mesmo enlace, então uma colisão era coisa comum. Então, na internet atual, com esse modo estrela, né?
Então cada dispositivo ele vai ter uma conexão própria ali e a gente vai conseguir causar menos colisões. E a internet ela usa a mesma. Ela usa o camada de enlace também, né? Então o switch ele vai identificar ali o MAC de destino, o MAC de origem, os dados. Ele vai participar dessa camada de enlace também. A internet ela encapsula o datagrama IP dentro de um quadro que vai ter as informações de controle. Então ele vai ter endereço MAC e verificação de erros. Então, como é a estrutura básica assim, de um quadro de Ethernet? A gente vai ter o preâmbulo, o MAC de destino, o MAC de origem, o tipo, o dados e nosso CRC, que também permanece aqui. O que seria preâmbulo? A função do preâmbulo é sincronizar e transmitir sincronizar o transmissor e o receptor. Então ele prepara a placa de rede para receber o quadro. Então ele vai possuir 8 bits e antes dos dados reais, a placa de rede ela recebe uma sequência para ajustar o relógio da transmissão. Por exemplo, o computador ele envia um preâmbulo, um preâmbulo assim, é um, indicando que uma transmissão vai estar começando, né? Então o receptor vai entender que uma transmissão vai começar, uma transmissão está começando agora. Ele também tem o MAC de destino, né, que ele vai indicar qual dispositivo do quadro deve ser entregue e vai ter ali uns 6 bits o nosso endereço MAC. E o switch ele vai, como nossa rede Wi-Fi, qualquer tipo de rede, o nosso switch ele também vai decidir qual porta vai encaminhar por meio do MAC, né? Ele vai decidir qual porta ele vai encaminhar o quadro, vai encaminhar nosso frame. Então, e ele vai também ter o endereço MAC de origem, que ele vai indicar quem enviou o quadro. Vai ter uns 6 bits também, por exemplo, o nosso quadro o nosso MAC de origem. E o receptor ele vai saber assim, porque ele vai estar transmitindo o MAC de origem e o MAC de destino, então o receptor ele sabe quem enviou e também sabe para quem que ele deve responder. O tipo também, que é outro campo que pede no nosso cabeçalho, ele informa qual protocolo está dentro do quadro. O protocolo que a gente pode usar uns 2 bits também para representar o protocolo, que a gente vai, por exemplo, usar que é um tipo IPv4, por exemplo, que a gente está usando o protocolo IPv4, tipo IPv4, que a camada de enlace ela deve entregar o conteúdo para a camada de rede. Então, como seria o a gente teria ali o MAC, né, o MAC de origem, o MAC de destino, o tipo e os dados. A gente também poderia ter como tipo o IPv6, por exemplo, ou então o ARP, protocolo ARP. Os dados que a gente também que pede no cabeçalho, que é a informação que está sendo transmutada. Então a gente vai ter um datagrama IP dentro da nossa estrutura. E o CRC, que a gente também explicou anteriormente, que é para detectar erros, né? E qual que é o tamanho do quadro Ethernet? O quadro Ethernet ele vai ter um tamanho mínimo ali de 64 bits e um tamanho máximo de 1518 bits, sem considerar uns campos de VLAN, por exemplo. Então por que existe ali um tamanho mínimo? Então porque a internet antiga, com o CSMA/CD, era necessário garantir que um tempo suficiente para detectar colisões. Então o que a internet faz? A internet ela adiciona, né, o MAC de origem, o MAC de destino, o tipo e usa o CRC também, que a gente explicou como era o cálculo do CRC na aula anterior. Protocolo CSMA/CD, que também é usado no internet, a gente explicou ele anteriormente, só dando uma recapitulada. Então, antes de transmitir, a estação ela verifica se o canal está livre e caso ocorra uma colisão, ele interrompe a transmissão e espera um tempo aleatório para transmitir de novo. Então, ele vai verificar a colisão, né, se o sinal que está enviando, se não está sendo. Ele verifica se é colisão e interrompe a transmissão, espera um tempo aleatório ali e retransmite tudo novamente. É o mesmo. Algumas limitações que a gente tem no CSMA/CD, né, que as redes antigas que a gente usava, as redes eram pequenas, então
A gente tinha poucos dispositivos. E o meio também era compartilhado, não era esse meio estrela, né, que a gente usa atualmente. Então o CSMA ele foi utilizado principalmente na internet de 10 megabytes e redes com hubs. Nas redes atuais a gente não usa mais esse CSMA CD aí. E o Wi-Fi ainda usa, né? Alguns mecanismos e também usa um pouco usa o mecanismo também do CSMA CA, não sendo CD, mas um protocolo mais atual. Falando agora de computadores da camada de enlace. Os computadores, né, que é o switch nosso. Então o switch ele recebe quadros Ethernet, então ele analisa os endereços MAC e ele encaminha cada quadro para a porta correta. Então a gente reduz ali colisões e aumenta a eficiência da rede. Então o que seria um switch? Um switch é um dispositivo que opera na camada de enlace, no modelo OSI, né? E a função é conectar vários dispositivos em uma mesma LAN. Então você tem um switch, que você tem várias portas LAN, onde você conecta vários serviços, vários computadores dentro dessa LAN. Então cada dispositivo eles tem sua própria porta LAN para usar, tem sua própria porta no switch. A diferença, assim, explicando um pouco mais a diferença do switch do hub, um hub que era usado antigamente, o hub ele copiava o quadro para todas as portas. Então a gente tinha um hub, podia ter. E o que o hub fazia? O PC, eles todos recebiam o mesmo quadro, o mesmo endereçamento, o que causava assim desperdício de rede e colisões. Então todos acabavam que compartilhavam o mesmo meio, apesar de ter algumas portas diferentes, né? Mas eles usavam o mesmo meio. Então o switch ele analisa o MAC de destino e envia só para aquela porta de destino. Então ele envia para a porta correta. Então o PC que não é o destino ele não vai receber o mesmo quadro, não era como era no hub antigamente. Então como o switch faz para saber, né, para onde ele deve enviar? Pelo menos da tabela MAC. Então o MAC, o endereço MAC ele vai indicar a porta do switch que deve ir. Porque quando a tabela MAC ele vai vincular, né? O MAC tal está na porta tal, o MAC do computador B, MAC B está na porta 2, por exemplo. Então quando ele chega um quadro assim de destino com o MAC B, por exemplo, ele já sabe que o MAC B está na porta 2. Então ele vai enviar somente para essa porta. Então o switch ele aprende automaticamente. Então ele vai ver o MAC de origem, ele vai observar o MAC A está conectado nessa porta. Então o MAC A é da porta 1. Então com o tempo ele vai aprendendo todos os dispositivos e suas portas, né? Vinculando o MAC a essas portas. Então quando um computador A envia, ele já pega esse endereço MAC para vincular. Então o switch ele recebe pela porta A, ele recebe o MAC de origem e o MAC de destino. Então ele analisa. Ele já vai aprender, se ele não tiver já aprendido na tabela o MAC de origem, né? Ele vai lá e aprende a origem e consulta o caminho. Dessa forma ele fornece para a porta correta. Então ele vai encaminhar corretamente para a porta. E quando ele chega a um MAC de destino, mas o switch ele não conhece a porta. Então, se o destino não está na tabela dele ainda, ocorre o que a gente chama de flooding, que é a inundação, que o PCA envia para um MAC desconhecido para o switch ainda. Então ele enviou, né? Então o switch ele vai enviar para todas as portas, menos para a porta de origem, né? E quando o destino responder, o switch ele vai aprender qual é o endereço. Então o switch ele melhora a rede porque ele separa os domínios de colisão. O um PCA, um PCB e um PCC eles estão em cada porta diferente. Então a gente não vai ter colisões sim, vai ter menos colisões. Então que isso aumenta o nosso desempenho. E também é uma comunicação full duplex, né, como dito na aula anterior, que os switches modernos permitem essa comunicação, que é a comunicação do PC para o switch. Ou seja, o PC envia e recebe dados, e o switch envia e recebe dados ao mesmo tempo. É uma comunicação full duplex,
que ele elimina, né, por ser uma comunicação full duplex, então ele não precisa do protocolo CSMA/CD, né? E o switch tradicional de camada 2, ele não precisa conhecer o IP, ele só trabalha com um MAC de destino. Por exemplo, ele recebe o MAC de destino tal, então ele procura qual porta está esse MAC e encaminha. Ele não precisa reconhecer o destino em si, como ele já tem o MAC vinculado a cada porta dele. Então, diferente de um hub, o switch ele cria em lances separados entre as portas. Então, a gente permite várias transmissões simultâneas sem que a comunicação interfira uma na outra, né? Eu já expliquei a diferença, que o hub ele usava o mesmo canal, o switch ele usa transmissões simultâneas. E como o switch ele consegue fazer essas transmissões simultâneas, né? Porque por causa da matriz de comunicação dele, que ele permite conectar portas diferentes simultaneamente, porque ele simplifica, né? Porta 1, porta 2 e tal, porque a porta 1 conversa com a porta 2, a porta 3 conversa com a porta 4. Então, então a gente tem esse full duplex, que as portas a gente pode se comunicar e ele encaminha os dados para a porta que ele quer. E o slide ele também cita, né, que ele conecta com o conteúdo anterior, que a internet antiga usava o CSMA/CD, né, que era o cabo compartilhado, e tinha colisões. E agora, com esse meio de switches, a gente usa cabos separados em lances separados, então é, não tem essas colisões de pacotes. O switch, a tabela de comutação, como é que funciona ela, né? Então ele vai só endereçar vai pegar o endereço MAC e vincular a porta do switch. Apenas isso. Então o switch ele aprende os endereços. Conforme ele vai aprendendo, e como foi citado anteriormente, se ele não sabe a porta de destino ainda, ele envia para todas as portas e espera receber essa resposta e automaticamente vai saber já qual é a porta, né? Então o PC ele envia a resposta também usando a tabela, que ele já vai saber. O switch ele sempre consulta a tabela, né? Porque ele vai saber o MAC de destino e ele vai saber pela tabela qual é a porta desse MAC de destino. E acredito que seja isso. É, a tabela de comutação, essa tabela que a gente citou, ela funciona porque o switch trabalha com endereços MAC. Então a camada de rede ela tem um endereço IP e a camada de enlace a gente tem um MAC. E o switch usa aqui, né? Usa o endereço MAC, ele não usa o endereço IP para se comunicar. Então o switch ele precisa saber qual aplicação está enviando e qual o conteúdo do pacote. E ele apenas decide, né, para qual porta ele vai enviar cada quadro. E é isso. É, até a próxima aula, até o próximo conteúdo. Ficamos por aqui.